O Lagoinha GC já está no ar e hoje está imperdível. Uma entrevista muito especial com a Laura, uma supervisora de pequeno grupo, tem feito um trabalho excepcional e você não pode ficar de fora. E também o nosso compartilhamento da nossa lição, que hoje tem como tema Organize-se. Então, fique ligado em todo o programa. Que Deus te abençoe. Que alegria estarmos aqui mais uma vez em volta dessa mesa, podendo compartilhar das coisas do Senhor, do Evangelho de Cristo Jesus, de compartilhar da palavra, em volta da mesa e com pessoas tão especiais que têm feito a obra com tanta excelência, a obra do Senhor por meio dos pequenos grupos. E é tão especial hoje nós recebemos aqui a Laura, que é uma supervisora de pequeno grupo, também já liderou por tanto tempo, tem um GC acontecendo na sua casa, sua mãe é a líder, e que bênção. E a gente vai aqui nesses próximos minutos compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito. Conta pra gente, Laura, como tem sido a sua experiência, como foi a sua experiência, sua história dentro de um pequeno grupo, se você começou a trabalhar há quanto tempo, como que você conheceu, como você se envolveu, como que você vê tudo isso para nos inspirar. Amém. Eu comecei a me envolver com os GCs a partir do CFC. Quando eu me transferi para Lagoinha, em 2012, eu queria fazer um curso, eu queria me envolver em alguma coisa da igreja. E inicialmente eu queria muito ir para o Ministério de Louvor. Sim. E aí acabou que na semana do teste eu fiquei rouca e não consegui fazer o teste do Ministério de Louvor, mas eu estava tão determinada que eu ia participar de alguma coisa, eu falei, eu vou fazer esse curso. E a soberba às vezes é tão grande, que eu falei, eu vou fazer esse treinamento. Quando eu cheguei lá para conversar na tenda da bênção, eles falaram comigo, mas você já fez algum curso bíblico? Eu falei, não. Ele falou, então você tem que fazer a maturidade. E eu me matriculei no curso de maturidade, meu professor era o pastor Leonardo Veiga, e eu fiz o curso com ele. Quando o curso acabou, ele me chamou para ajudá-lo na próxima turma. Sim. Já começando a me treinar, um discipulado ali disfarçado. Sim. Me chamou para ajudar na próxima turma e me desafiou a abrir uma célula. Então eu abri uma célula em 2012 na minha casa, eu liderando, e comecei esse processo junto com o treinamento do CFC. Sim. Então foi muito junto a questão de um treinamento formal, vamos dizer assim, com a prática de abrir a célula. E todos os desafios ligados a começar um GC. Eu não tinha nunca liderado um GC, era dentro da minha casa, minha mãe não estava acostumada ainda com essa visão, e foram pessoas desconhecidas, porque a gente começou a divulgar o GC no bairro e recebendo ligações. Mas de lá para cá a gente já teve célula infantil, já multiplicou 2 vezes. Eu fui a supervisora com essa célula e mais outras 4 em outros lugares, inclusive em outros bairros. Eu tenho o privilégio de ter como liderada que eu acompanho uma menina que foi minha protegida no Impacto Vida, voltou do Impacto Vida, batizou, foi treinada, fez os cursos, é líder hoje, caminha junto comigo, que é a Amanda. Então é um privilégio muito grande isso. E nos últimos tempos o desafio que o Senhor me apresentou foi me mostrar o quão desnecessária eu sou. Eu creio que o trabalho do líder é se tornar desnecessário. Sim. É a gente treinar os outros a tal ponto que a gente não precise mais estar ali, que as pessoas consigam caminhar e consigam dar continuidade naquilo, para que a gente vá fluindo em outros lugares também. E no ano passado, eu estava liderando essa célula na minha casa ainda, mas eu sentia que já não era mais o meu tempo ali. E o Senhor me levou, eu fui trabalhar no Espírito Santo, fiquei no Espírito Santo quase 1 ano trabalhando. E quando eu fui, uma das minhas maiores angústias, eu não tinha outra coisa que me prendia aqui, eu não sou casada, era a célula, os ministérios na igreja, o trabalho dentro da igreja. Eu trabalho com evangelismo e missões também, e isso era uma coisa que me deixava angustiada. E durante esse 1 ano no Espírito Santo, o que o Senhor me mostrou foi que não é comigo, é Ele que faz. É Ele que faz. E como diz o pastor Léo, Deus não é doido. Se Ele me tirou é porque Ele tinha pessoas para levantar ali. E como decorrência dessa minha ida, minha mãe se tornou a líder da célula. Outras pessoas foram levantadas nas outras áreas em que eu atuava. E eu vi realmente a mão do Senhor conduzindo um legado mesmo. Um crescimento, uma evolução. E é tão gratificante a gente ver
que de alguma maneira a gente plantou uma semente, mas que o crescimento Glória o a Senhor Deus. trouxe. Interessante, assim, uma história até nova pra gente, que ela chegou na igreja com outras pretensões, né? Como você disse, de se envolver no ministério de louvor. E obviamente tudo que se faz por reino de Deus é muito importante, é muito válido, né? E Deus se agrada. Mas saber o lugar certo, o lugar que Deus tem, o lugar que Deus quer que você esteja, porque todos nós temos dons. E os dons é para a edificação do corpo, né? Então você serve numa recepção, você é uma pessoa carismática, gosta de abraço, ou você está ali na diaconia, gosta de servir, gosta, né, de contribuir de alguma forma, você está no louvor, tem o dom de cantar, de tocar, enfim, seja qualquer área, isso é mais importante. Agora, o cuidado com pessoas, o fazer discípulos, é uma responsabilidade de todos nós, né? Não é que se você liderar, você não possa fazer outra coisa, né? Mas o chamado de fazer discípulos, e foi exatamente isso que Deus, né, pela sua bondade, misericórdia, direção, né, direcionou a Laura a viver esse tempo de treinamento mesmo. Ela foi potencializada ali nos cursos da igreja. Eu quero pegar aqui abrir um parênteses, pegar esse gancho, a importância de você se capacitar, né? Porque, como ela disse muito bem, não é sobre a gente, né? É Deus nas nossas vidas, é Deus nos usando, né? Não é, nós não merecemos nada, mas pela graça e misericórdia de Deus, Ele decide nos usar. E a Bíblia, voltando, ela nos chama a fazer discípulos mesmo, não para nós, mas discípulos de Jesus como nós somos, né? Então, a Laura se envolveu, abriu seu pequeno grupo e a vida dela mudou, trouxe sentido. É uma coisa que eu peguei aqui quando ela falava, ela foi para um outro estado, mas o sentido da vida dela. E o Senhor nunca perdeu o controle, era o tempo da mãe liderar e ela aprova o Senhor voltar, né? Hoje ela é uma supervisora. Como é que tem sido a sua experiência de cuidar de líderes, de você que já liderou célula de adultos, de criança? Como que você vê hoje você é líder de líderes, né? Até então você não liderava alguns anos atrás, liderou e hoje cuida de líderes. Como tem sido essa experiência? Eu acho que é um desafio grande. Acho que é um desafio grande liderar outros líderes, porque muitas vezes o líder fica nessa posição de evidência e as pessoas muitas vezes demandam tanto, né, do líder. Sim. E a gente tem essa responsabilidade, né, de atender, até por essa posição, de estar disponível, né, de trazer uma palavra. Tantas vezes o meu telefone tocou, às vezes eu estava em situações tão difíceis, e vontade de falar, eu vou fingir que eu não vi esse telefone tocando. Mas a gente atende e às vezes é uma bênção tão grande receber uma ligação como essa, né? O cuidado de Deus vem através disso. Mas muitas vezes eu vejo que os líderes ficam tão assoberbados com as tarefas, com as demandas, que esse tempo de ouvir, de compartilhar, de ter um tempo de poder se abrir é tão necessário. Eu já fiz algumas reuniões ali na antiga casa de células, né, que a gente começava às 7, quando a gente via já eram quase 11, porque começava uma a compartilhar e a outra a falar, e eu sempre procurei trazer livros para a gente estudar sobre liderança, sobre discipulado, sobre a integridade do líder. O pastor Ronaldo Lidório mesmo tem um excelente livro sobre isso. Sim. E a gente compartilhava dentro disso e eu vejo o cuidado de Deus alinhando até as pessoas que Ele junta. Né? Às vezes a gente, no meio de uma conversa, via assim, olha, mas você tem essa situação, eu também. A outra, nossa, eu também. E aí começava a falar, olha só como tem coisas em comum entre nós que aparentemente a gente não veria. Né? E eu vejo nisso um cuidado muito grande de Deus, né, de ter uma parte com esses líderes para que eles também estejam saudáveis, não estejam saturados, esgotados, né, se sentindo só drenados e não alimentados, né, para poder dar. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Né? A palavra fala que nosso coração tem que estar cheio para a gente poder ministrar alguma coisa. É interessante quanto a Laura falava que eu perceba dentro do contexto de pequeno grupo algo que é a soberania de Deus. Obviamente a gente já crê na soberania, mas dentro do pequeno grupo você vê tantos detalhes, como você disse assim, o Senhor une pessoas. Ela poderia estar num outro pequeno grupo, ela poderia estar num outro contexto de vida, mas o Senhor traz e no compartilhar você começa a perceber, olha, não é coincidência, você percebe Jesus unindo
pessoas e os propósitos, né? A gente é clichê, mas a gente sempre fala, né, que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos, né? E é exatamente isso, assim, você mora num bairro e Deus coloca você num outro bairro, você faz uma amizade, você trabalhava numa empresa, é mandado embora, trabalha numa outra empresa, nessa outra empresa tem uma líder trabalhando que te convida e você chega, aí você encontra com outra pessoa, enfim, a soberania de Deus é algo sobrenatural, a gente percebe, particularmente eu percebo, esses detalhes assim muito aguçados dentro do contexto, né, de pequeno grupo. Então, tudo que a gente faz aqui dentro desse programa, Laura, é inspirar as pessoas. A gente sempre fala de quantas coisas um GC pode proporcionar na vida de alguém. Com certeza, a Laura não é a mesma Laura de 2012. Já era cristã, mas fora do contexto de pequeno grupo, de liderança, né? Talvez você tinha outros sonhos, outros objetivos, mas Deus, o que ele faz? Ele alinha, né? A nossa vontade, a vontade dele, né? Ele é soberano. Então, eu queria que você falasse pra gente assim, no contexto de pequeno grupo, o que o Senhor tem gerado e gerou na sua vida pessoal, assim, você, Laura? Amém. Para mim, o pequeno grupo está muito ligado com a ideia de discipulado. Esse caminhar junto, essa mordomia da influência, que é o discipulado. A gente vai servindo e influenciando enquanto a gente serve. A partir do meu envolvimento com o GC, primeiro eu tive uma convicção com relação ao que era ministério. Dentro dessa ideia do que é o sonho, de onde eu quero servir. A gente comentou aqui que no início eu queria ser do Ministério de Louvor. Mas uma coisa que eu aprendi com essa trajetória foi que ministério não é aquilo que eu faço porque eu gosto. E não necessariamente é também aquilo que eu faço porque eu sou bom. Mas é aquilo que eu faço e abençoa pessoas. Sim. Isso é ministério. Ministério é aquilo que quando eu faço, alguém é alcançado, alguém é tocado, alguém conhece a Cristo. É sobre outras pessoas. Então, assim, eu gostava de cantar, mas isso talvez não abençoasse tantas pessoas quanto quando eu prego, quanto quando eu abordo, quanto quando eu falo alguma coisa com alguém. Então, o GC me fez, primeiro, ter essa convicção de igreja, essa convicção de discipulado, a minha própria convicção individual de chamado. Hoje eu tenho muita clareza para mim, eu vejo fluindo isso, que o meu ministério é um ministério evangelístico, é um ministério de propagar a palavra mesmo para aqueles que ainda não conhecem, E isso me levou a um crescimento muito grande de valores. O que é importante, o que não é importante na igreja. Sabe, é muito bom que se a gente tiver uma igreja bonita, iluminada, com um púlpito, com isso e com aquilo, mas a igreja não é isso. O mais importante não é isso. É muito bom que a nossa célula tenha um lanche gostoso e sofás confortáveis e que a gente possa conversar sobre as nossas questões. Mas a igreja do Senhor, ela é uma igreja voltada para fora. Ela é uma igreja que se importa com o outro, que cuida daqueles que estão ao nosso lado, que não passa desapercebido do outro, que não passa pelo porteiro da entrada do prédio como se ele não fosse uma pessoa que precisa de Cristo também. Então a nossa célula hoje, a da minha casa, tem tido esse cuidado, de orar pelo porteiro todo dia que tem a reunião. O dia nosso de tema livre é um dia de evangelismo de rua. A gente não faz outra atividade, a gente desce para a porta do prédio e faz um evangelismo na rua. Então, mudou para mim a ótica de igreja, do ser igreja e dos relacionamentos, que nem sempre vão ser um mar de rosas. As dificuldades vão surgir, mas a palavra fala que assim como ferro ao ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Eu creio que as faíscas também são de Deus. Eu creio que as faíscas também nos ensinam, elas também nos lapidam. E com certeza também a líder que eu era em 2012, graças a Deus, é uma líder pior do que eu creio que eu sou hoje. Hoje eu creio que eu sou mais tolerante, mais amorosa do que eu era lá em 2012. E graças a Deus por isso. Glória a Deus. Muito obrigado, viu? Por nos inspirar tanto nesse café, nessa mesa. E você percebe através da vida da Laura esse desejo de anunciar a boa notícia, Então, que esse ardor mesmo, que esse desejo, que essa fome pelo reino de Deus possa alcançar nosso coração também. Não tem como você não se sentir inspirado, não tem como você aqui não perceber Deus no meio disso tudo. Então, eu quero, por meio desse bate-papo, nós queremos
que você que nos assiste possa, de fato, seja abrir a sua casa, seja se colocar à disposição, você que tem uma maturidade para compartilhar do Evangelho, seja você, né, que é alguém com facilidade de fazer amizade e você consegue levar outras pessoas. Deus quer usar você como um canal. Eu sei que Ele tem usado da forma dele, mas que você possa se colocar cada dia à disposição do Senhor. Eu tenho certeza que por meio de um GC, por meio de um pequeno grupo, tantas coisas na sua vida será transformada, edificada, e é por isso que a gente agradece a vida da Laura nesse bate-papo, nesse café, e que você também possa ser uma bênção nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Eu tenho certeza que você foi inspirado por meio da vida da Laura, essa líder que tem feito um trabalho tão excelente, e chegou o momento da gente compartilhar da palavra de Deus, porque ela é que edifica, né? É um instrumento de edificação nos nossos pequenos grupos, levando, né, a milhares e milhares de pessoas dentro ali daquele compartilhar, daquela roda de pessoas gerando vínculos. E esse é o momento. O tema da lição da semana é Organize-se. E o texto base é Eclesiastes, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10. A Bíblia diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como servos. Quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha lenha se arrisca. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, o tema dessa lição, como eu disse, diante desse texto que é a base, é Organize-se. O que a gente quer discutir por meio, né? Compartilhar, bater um papo aqui sobre esse tema. Você pensa antes de fazer ou falar alguma coisa? Que tipo de pessoa você tem sido? A que corta a lenha rapidamente ou a que afia o machado antes de cortar? Qual que é o objetivo dessa lição? Compreender que a organização, preparação e reflexão nos poupam de muitos problemas na hora da ação. Isso é muito importante a gente entender que Deus usa a organização. Deus, ele nos chama a uma organização. Nosso Deus não é confuso, nosso Deus não é desorganizado. Existia um plano. Jesus não é o segundo plano, existe um plano. O plano de redenção. Você já ouviu falar? Ou seja, se Deus tinha um plano de redenção, o plano de nos salvar, quem somos nós para fazer as coisas sem plano, sem organização, sem saber para onde vai, rodando de um lado para o outro, sem chegar em lugar algum, dando voltas, dando murros em pontas de faca, sem saber aonde chegar. E sabe de uma coisa? A gente percebe que uma pessoa desorganizada, talvez uma pessoa que o texto vai chamar de tolo, ela se perde, ela age sem sabedoria, ela não pensa, ela não se organiza. É como se ela pisasse num solo desconhecido, é como se ela pisasse numa terra desconhecida. Então o texto, a mensagem, ela tá nos
nos posicionando, nos chamando a atenção a agir com sabedoria por meio da organização. O contexto aqui diz assim: um antigo conto fala a respeito de um homem que era conhecido como o melhor lenhador de sua região. Ele era capaz, como ninguém, de cortar quantidades enormes de lenha em um tempo recorde. Com o tempo ele envelheceu, mas sua fama persistiu. Então, surgiu um jovem que também era muito habilidoso no corte da lenha. Ele queria ser conhecido como o melhor, mas o velho homem continuava sendo considerado o maior lenhador de todos. A fim de mudar esse cenário, ele desafiou aquele velho lenhador numa disputa para definir qual dos dois era o melhor lenhador. Foi estabelecido que, em um pequeno intervalo de tempo, eles teriam que cortar uma grande pilha de lenha, e quem terminasse primeiro seria considerado vencedor. Foi dado o sinal de início e o jovem cortava desesperadamente seu monte de lenha. De tempos em tempos ele procurava de canto de olho o seu oponente. Para sua surpresa, na maioria das olhadas, o velho lenhador estava sentado de costas ao lado da pilha de lenha. O jovem ficava ainda mais confiante e continuava ininterruptamente cortando a lenha. Quando o moço estava na metade de sua tarefa e resolveu dar uma parada para respirar, foi surpreendido. O velho lenhador já havia cumprido a tarefa. Indignado, o jovem perguntou ao lenhador experiente: "Como você me venceu? Se eu te vi umas 3 vezes sentado enquanto eu cortava sem parar a lenha?" O lenhador respondeu para o espanto e a aprendizagem do moço: "Enquanto você cortava, eu estava afiando o meu machado." Somos uma geração imediatista. Queremos os resultados. Esse tipo de pensamento tem nos feito adquirir um comportamento egoísta e nos levado a agir com estutícia, que é insistir em agir sem a devida preparação e errar o mesmo erro. Teimosamente, tentamos mascarar essas atitudes como boas ações, quando na verdade estamos praticando grandes tolices. Que história maravilhosa! Eu acho que essa história resume essa lição. O velho lenhador, o experiente, sábio, afiou o machado. Não tente viver as suas relações sem afiar o seu machado, sem se organizar, e chegamos na seguinte conclusão: afie bem o seu machado antes de começar a cortar sua lenha. Muita gente alega falta de tempo para oração, para ir ao GC, à igreja, para estar com a igreja e para estar com sua família. Contudo, o tempo é a gente que faz. Planejar não é falta de fé. Errado é planejar sem refletir. Lembre-se, o tempo que você investir planejando e refletindo, você economizará executando. Quem faz mal feito, faz 2 vezes. Quero repetir essa frase. Quem faz mal feito, faz 2 vezes. Vamos aplicar? Busque montar um planejamento para o próximo ano, conciliando o trabalho, faculdade, escola, igreja e lazer. Ore e peça a Deus direções para uma boa execução dos seus projetos. Organize, planeje e pense. É o que o texto, é o que a lição propõe, que você possa ser usado por meio desse tema, que Deus possa te dar outros materiais, ferramentas para explanação, para o compartilhamento dessa mensagem que é poderosa. Organize. Deus abençoe muito você. Olá, nós somos a célula Shalom Kids da Igreja Batista da Lagoinha, do bairro Pedra Azul, em Contagem. Nós nos reunimos aqui todas as terças-feiras para anunciar Jesus. Você viu que existe uma forma de você participar do nosso Lagoinha GC, tirando uma foto, gravando um vídeo e postando em suas redes sociais. #EuAmoOMeuGC. Queremos você aqui no nosso programa, não somente você, mas todo o seu grupo, seu pequeno grupo, participando
aqui conosco, que o nosso programa alcance o objetivo, que é inspirar você a ser cuidado, pastoreado, discipulado, edificado. E Deus tem nos dado essa graça de multiplicar a cada dia tantos grupos em casas, em lugares, abençoando pessoas. Na próxima semana, nós teremos aqui também uma convidada muito especial, a Alexandra, alguém que lidera crianças, que tem feito um trabalho em uma comunidade carente aqui nas regiões, na região metropolitana de Belo Horizonte, por meio do GC Kids. E você será muito inspirado. Então, que Deus te abençoe e até a próxima semana.